Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast. Eu sou o Xande. E eu sou o Fred. E vamos pedir pro pessoal deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no nosso canal, né? Que o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega cada vez para mais internautas, né, Xande? Sim, cada vez menos likes nos vídeos, né? Porque pra quem não sabe, aquele joinha embaixo do vídeo lá, então um joinha pra cima, clica nele que ajuda Ou bastante. pra cima, né? Não vai clicar pra baixo, né? Que piora. Ah, se não situação. gostou, pode fazer. Faz até um comentário aí pra gente saber se tá legal ou não. E hoje o nosso convidado é o James Rafael Pofo. Boa noite, James. Boa noite, Fred. Boa noite, Xande. Muito obrigado pelo convite aí. Fiquei muito feliz por ser convidado para esse ilustre programa de vocês. Obrigado também. A gente que agradece por ter cedido teu tempo e ter vindo aqui bater um papo com a gente, né, James? E a pergunta que não cala, né? Quem é o James? A clássica pergunta, né? A gente sabe que vai receber essa pergunta, né? Mas a gente fica pensando sempre, o que falar? Quem é o James, né? Sim. Mas é isso aí. Então, pessoal, como ele falou, né? James Rafael Pofo, né? Mais uma vez agradeço o convite, né? Muito feliz por ser convidado, né? Ter lembrado de mim. Antes de mais nada, né? Parabenizar vocês dois por essa ideia brilhante que vocês tiveram, né? Primeiro programa, primeiro empreendimento, vamos dizer assim, né? Foram precursores nesse ramo aqui na cidade, né? Então, parabéns para vocês por essa ideia brilhante aí, né? Por essa mente que vocês tiveram em fazer esse programa, tá? Bom, quem é o James? O James é um cara que pouco sabe, mas eu nasci lá em Caçador, bem longe daqui, né? Na época, meus pais residiam para aquela região. Mas tanto meu pai quanto a minha mãe eram naturais daqui, né? Meu pai de Presidente Getúlio, minha mãe de Dona Ema. Então, quando eu tinha 6 anos de idade, eles retornaram para Presidente Getúlio. Então, eu posso dizer que eu sou de Presidente Getúlio, né? Me criei aqui, embora não tenha nascido, mas me criei na cidade, né? Então, morei toda a minha infância aqui na cidade, né? Eu estudei todo o ensino fundamental, ensino médio em Presidente Getúlio, no Colégio Cecília Ax, né? Colégio estadual. E fiz faculdade na FURB. Então, eu morei, quando terminei o ensino médio, eu fiz vestibular para engenharia. Por incrível que pareça, o meu vestibular foi para engenharia elétrica, né? Eu fiz vestibular para engenharia elétrica na FURB, passei e comecei a cursar engenharia elétrica. Fui morar para Indaial. Porque meu irmão morava lá, fui morar com ele e tal, mais próximo da faculdade, né? E comecei a trabalhar com ele, né? Ele tinha empresa de engenharia elétrica e comecei a faculdade de engenharia elétrica. Mas só que não era exatamente o que eu queria. Só que na época a engenharia, não é que nem hoje que tem engenharia em Rio do Sul e em Indaial e em tudo que é lugar. Tinha o mais próximo era só em Blumenau, na FURB, e só de manhã. Pô, daí como é que o cara vai fazer engenharia de manhã, sabe? Sim. Não, daí comecei elétrica à noite. Aí fiz um semestre, daí consegui conciliar o trabalho com o estudo e transferi para civil no segundo semestre. Daí cursei engenharia civil na FURB de manhã, né? Consegui concluir ela toda. As primeiras matérias provavelmente eram era a mesma grade, sim, né? Bem parecido, então né? deu pra... Daí depois ali eu fui alcançando e botei em dia tudo. Então, fiz engenharia civil na FURB. Aí né, como eu falei, né, terminei o ensino médio, fui morar para Indaial. Então, eu fiquei morando em Indaial todo o meu período da graduação, de 2004 até 2009, 2005, na verdade, até 2009. E desde que eu comecei a faculdade, eu comecei a trabalhar na área da engenharia, né? Como falei com meu irmão, né? Parte de projetos e tal, mais voltado para a área elétrica, né? Aí, claro, conforme foi o andamento do meu curso, né? Eu fui migrando para a área civil, né? Dentro do escritório, eu fazia toda a parte que era voltada para a minha área e tal, né? Isso foi acontecendo, né? E... Aí, quando eu estava ali no finalzinho da faculdade, eu comecei a fazer estágio numa construtora em Indaial. Então, eu trabalhei alguns anos numa construtora. Quando eu me formei, eu era estagiário da construtora, depois assumi como engenheiro da construtora e fui a campo mesmo, sabe? Acompanhando obras, né?
Então, fazia toda a parte de orçamentos, compras de materiais e funcionários, serviços e tal, e, né, trabalhando na obra propriamente. Sim. Então, fiquei trabalhando ali alguns anos nessa construtora. E, em paralelo, eu já abri o meu escritório de engenharia. Né? Me formei e tal, já comecei, né, a trabalhar com projetos lá em Dayal. Aí tu largou daí, largou onde estava para começar. Isso. Daí o que acontece? Daí depois eu saí da construtora e continuei trabalhando só com o meu escritório, né? Sim. No período da construtora eu trabalhava assim, durante o dia na construtora e à noite com projetos. Era bem puxadão, assim, sabe? No começo, né? Mais tempo, o cara também... o cara virava a noite trabalhando. Aí tu se formou primeiro e aí tu abriu o paralelo. Isso. Aí depois, então, abri o escritório em Dayal. Em 2015, eu abri escritório em Presidente Getúlio também, né? Porque em 2015 nasceu meu filho, né? Eu, né, já era casado, tal, morava com a minha esposa, a Magali, né? Sim. Lá em Dayal. E daí o nosso filho nasceu em 2015 e a gente estava assim planejando, né, expandir negócios aqui em Presidente Getúlio, tal, como é a região da minha família, da família dela também, né? Então a gente estava estudando essa, vamos dizer assim, manter essas raízes, vamos dizer assim, aqui em Presidente Getúlio. Sim. Então, em 2015, eu abri o escritório aqui em Presidente Getúlio e continuava, e continua até hoje, ainda com escritório em Dayal. Então, tem escritório em Presidente Getúlio e lá em Dayal. Mas, vamos dizer assim, nesse momento eu fico mais aqui em Presidente Getúlio, né? Eu resido aqui, então foco principal aqui e lá fazendo atendimento e tal, atendendo conforme necessidade, né? Enfim, aí depois eu fiz pós-graduação na parte de prevenção de incêndios, né? Eu tenho graduação em especialização em engenharia de prevenção de incêndio. Uhum. Além do escritório, né? James Polf Engenharia, que eu tenho sociedade com o Luiz, né? Também, que ele foi o primeiro funcionário aqui, depois ele se formou, tal, convidei ele para sócio, né? A gente fez sociedade. Hoje tem o Luiz, tem a Débora, tem o Vinícius, a Magali ajuda também. Então, a gente, né, tem um escritório aqui. E, além disso, eu também leciono na Unidave, né, para engenharia e arquitetura, né? Desde 2015 também, né? Trabalho na Unidave. E estamos aí, né? Como eu falei antes, sou casado com a Magali. Ela é professora, formada em letras, né? Estudante de arquitetura. E tem um filho, o Joaquim, de 7 anos, né? E acho que resumi bem, né? Quem é o James, né? Sim. E o escritório lá em Dayal, daí tu como é que é? Tem estrutura física ou, no caso... Tem estrutura física, né? Mas os projetos, tudo são feitos aqui, só mais para atendimento lá, né? Acompanhamento de obra. Uhum. Né? E essa questão ali da engenharia, como tu falou, começou a elétrica. Sim. Mas tu sempre isso veio assim, vou fazer por tal motivo, ou já veio de criança, tu gostava? Bom, teu irmão já era engenheiro, né? Sim. Talvez isso ajudou a... Ajudou, sim, com certeza. Sabe, meu irmão fez engenharia elétrica, então ele acaba influenciando, né? Sim. Não, é isso, assim, né? O cara acaba indo na... ainda mais se deu certo pra ele, né? Aí, Sim. tu vê, engenharia é um negócio que deu certo e eu também quero, né? Sim, mas é uma área que sempre me atraiu muito a engenharia. Sabe, aquele cara curioso, isso aqui, como é que isso aqui é feito, tá fixado, sabe? Vamos desmontar para ver como é que é. como as coisas funcionam, né? Mais ou menos isso aí, aspas, entendeu? Né? Então, é o perfil do engenheiro, sabe? Tu querer saber como é que é a coisa, como é que foi feito, como é que tá ali, por que está assim, sabe? Então, isso aí eu sempre tive, assim, lembro de criança, assim, né? Tinha um carrinho de controle e desmontava para tirar motor e coisa, fazia um avião, sabe? Não voava, mas fazia um avião. Mas não girava a hélice, né? Sabe? Aquela coisa de criança, assim, de construir, de fazer, de montar, fazer um barco, de um carrinho faz um barco, sabe? Essas coisas assim. Então, eu acho que é o perfil, sabe? Que é da nossa área, assim. Sim, digamos, cara, né? aquele curioso. Eu também sempre fui
muito desses destruir, assim. Não funcionava, Sim. Funcionava, girava e tal. Sim. Aí eu tinha acesso um pouco mais de eletrônica. de componentes, né? É. Então já ficava um pouco mais Era mais fácil é. voltar a funcionar. E se não voltava, o pai dá uma ajuda aqui, né? Estragou, sozinho. Meu Deus, eu tentei arrumar, né? Sim. Mas... Não, então vamos fazer, antes de talvez a gente entrar mais a fundo, talvez na área de engenharia, projetos e tal, vamos fazer um paralelo aí com o James Fordeiro. Demorou? Fazer, Sim. né, Sim. Como é que tu tens o teu primeiro há bastante tempo, né? Tenho bastante tempo. Na verdade, assim, ó, falando porque o Fordeiro que ele falou, né? Porque existe uma rivalidade muito grande. Eu e o Fred somos inimigos número 1, praticamente, de um combate aí que tem a Ford contra a Chevrolet, né, Fred? Nos antigos aí, né? Eu sou mais Fordeiro, ele é do Chevrolet. Então, falando um pouco dessa área de antigos aí, né? Cara, isso aí eu não sei dizer assim quando que começou, né? Mas, cara, desde criança, assim, eu lembro de gostar muito de carro antigo, sabe, não só de carro antigo, de tudo que é coisa antiga, eu gosto muito, assim, sabe? Mas carro é o que eu mais gosto. Né? Tipo, tem vitrola, tem instrumentos musicais, tem um monte de coisa antiga, assim, mas carro é o que eu mais, assim, me identifico, né? Então, não sei exatamente o porquê, né? Talvez influência de pai, coisa assim, né? Uhum. E o primeiro que eu tive... Na verdade, meu pai já tinha Fusca e tal, né? Sim. Mas eu, cara, quando eu devia ter uns 14, 15 anos, sempre gostava... Meu sonho era ter um Galaxy, né? E daí foi celular, sempre... assim, né? Hã? Celular. Um Galaxy Samsung, E aí... comecei... Né? Na época nem tinha muita internet, assim, sabe? Não é que nem hoje tem LX, tem Mercado Livre, coisa... A internet, vocês são mais... Isso nós estamos falando o quê? 2005 no máximo, né? Por aí, 2002, 2003, por aí. Eu acho que foi por aí que foi comprado o nosso primeiro. Então, a internet era discada, né? Queria usar a internet, tinha que pegar... A banda larga veio nessa época, mas, tipo, cara, o centro era privilegiado. Então, não morava ali no Rio Ferro, né? Tinha só discada. Então, não tinha a facilidade que tem hoje. Então, né, sempre indo atrás, falava com um, falava com outro. Lá tinha um carro, mas daí não era, né? Na época também não era um negócio tão valorizado, assim, né? Mas, enfim, o primeiro carro que eu comprei, que foi o Galaxy, foi mais ou menos ali, 2004, eu não lembro bem, mas eu devia ter, eu acho que 17 anos, por aí, né? Nem tinha carteira. Eu lembro que nós tínhamos uma Bis, aí nós vendemos a Bis, e com o dinheiro da Bis, mais uns trocos, conseguimos comprar o primeiro Galaxy, né? Que tem até hoje. E daí, depois disso, eu comprei outro Galaxy, tem o Fusca e tal, tem os antigos lá. A Kombi também que tá à venda, né? Não sei se até o vídeo disso aí já vai estar... Não, já tô desistindo já. Não vai mais vender? Não, acho que não. Enfim. Tá parecido, né? Enfim. Aí, cara, é uma coisa que eu me identifico bastante, assim, com essa área. A questão do Ford Chevrolet, a gente fala, né? Mas, na verdade, não tem, tá? Eu sou um cara que eu gosto de carro antigo. Então, se é Ford, Chevrolet, indiferente, Mas sabe? é aquela rivalidade saudável, só para as brincadeiras, só né? pra pegar no pé do amigo, exatamente, Mas não tem isso aí, não. E Volkswagen também é legal? Também é legal. Fiat, não. Na época, tu comprou o quê? Foi o quê? Uns 10 mil? 15 mil? Pouco mais. Não, não dá pra declarar valor, porque isso valoriza. Não, porque eu vejo que na época, né? Vamos dizer, eu uso o exemplo lá, meu pai e minha mãe compraram o terreno. Tipo, compraram por 12.500, entendeu? Naquela época. E hoje, tipo, o mesmo terreno valia mais de 150 mil. Tipo... Não, teve uma época, pra tu ter uma noção, tu comprava não só a Galaxy, comprava Opala, tu pagava R$500 um carro inteiro, porque ninguém queria. Sim. Porque era um carro grande, ruim para estacionar, beberrão. Então, ninguém queria ele pro dia a dia. Sim. Entendeu? Então, daí a galera... Né, por isso que tem tão pouco, porque o pessoal destruía. Sim. Né? Aí o Opala tinha um motor forte, ia pra pista e destruía em pista, em manobra, em gaiola, em todas essas coisas. Não que não seja legal, assim, aquele espírito, como é que se diz? Eu sempre tenho uma palavra, agora me... Como é que eram os russos lá?
Ah, enfim, depois eu vou lembrar a palavra lá. Os kamikaze. Não, mas tinha... soviético. O Sim. modo soviético, né? Entendeu? Então, assim, tinha uma época que tu comprava um carro completo, um Opala, um Galaxy, um Maverick, por 500, por R$1.000, entendeu? Hoje tu compra vale um pouco mais, né? um para-choque, tu não acha por R$1.000, entendeu? Sim. Então, era assim, tinha uma época que não tinha valor, né? Sim. Por isso que tem muita gente que comprou e tem guardado esses carros, porque, né, hoje tem uma fortuna guardada, sabe? Sim. Mas na época era barato, né? O meu eu tô esperando valorizar um pouco. Sim. Já paguei caro, né? Mas não... E valorizou bastante carro Sim. antigo, né? Sim. Bom, na época já era escasso, que nem tu falou, né? Sim. Só que não Eu tinha. tenho um Maré Turbo antigo também, vale bastante. Vale. A Gerdau tá de olho, Tá Xande. comprando? Puta, agora queimou com o pessoal dos Maré Turbo aí, né? Agora os marinheiros vão se desinscrever do Se canal. oferecer lá Vamos pra... botar o dedinho pra baixo. Se oferecer pra Rússia também. Porra, essa foi forte, né? Brincadeira. Não, mas é isso aí mesmo, né? É a fama, o Maré, Cara, mas o Maré é um carro bom. Eu queria um Maré Weekend Turbo, cara. Eu acho legal pra caralho. Só que tu tem que dar manutenção, Manutenção não, a prevenção, né? Fazer Sim. todas as revisões que Por precisa. isso que é que assim, deixaram Daí- chegar nesse... É. Cara, se o cara, desde o começo, fizesse a manutenção em dia, tipo, o pessoal fala, é bomba. Cara, é bomba porque as peças ainda, tipo... Bomba é outra coisa. Hã? Bomba é outra coisa, né? Bomba daí fala com o Xande, né? Procurasse, Xande. Aí... Cara, na verdade, todo carro pode se tornar uma bomba se tu não fizer a manutenção em dia, né? Então, até um Audi A3 Turbo também era uma bomba, né? Mas a gente consegue, né? Sim. Um passo de cada vez, né? Então dá pra dizer que o Peugeot é um Maré 2.0, assim? O Peugeot meio ponto zero. A gente não quer se queimar com o Ô, pessoal, Fred, né? vamos voltar pra engenharia? Vamos, senão nós vamos só dislike. Né? Vai ter o grupo do 307 dando dislike pra gente. Vamos voltar pra engenharia. E hoje, a tua... Vamos dizer assim, tu faz toda a parte... quero projeto de casas, apartamentos e tudo. Mas assim, até assim, pra... Eu não sei se tu tinha uma especialidade ou especialização na parte, não sei o que, estruturas, eu não lembro. Não, incêndio. Incêndio, né? Que eu fiz a pós. Mas em parte de estruturas... Tá, assim, vou falar um pouco do... Assim, com que eu trabalho e com que eu já trabalhei, tá? Eu posso dizer assim, que eu tenho uma gama muito grande de projetos, tá? Se tu imaginar o tipo de edificação, eu praticamente, assim, cara, trabalhei com uma variedade muito grande. Então, eu trabalhei desde dentro de fábrica de brinquedo, indústria de plástico, frigorífico, madeireira, indústria têxtil, hotel... Cara, assim, uma área muito grande. Então, na questão empresarial até, né? Shopping, pedreira, de tudo, assim, né? Às vezes, assim, com um projeto complementar, né? Dependendo do serviço, né? Então, eu já trabalhei em uma área muito grande. O nosso escritório, hoje, ele é focado na parte de edificações. Porque quando você fala em engenharia... Né, você tem um leque muito grande de atuação, entendeu? Por exemplo, você pode ter um escritório de engenharia que trabalha com estradas, faz projeto de rodovias, entendeu? Se vier ali fazer um projeto de rodovia, eu vou dizer, não, isso eu não faço, entendeu? Não é a nossa área de atuação. Sim. Nossa área de atuação é edificações, tá? Isso eu já não sabia que... Sim. Na verdade, assim, voltando ainda mais, a engenharia... Quando iniciou a engenharia, ela era uma coisa só, era engenharia. Você estudava engenharia. Sim. Então, você tinha várias áreas dentro da engenharia, entendeu? Abrangia tudo, vamos dizer assim, era um engenheiro, né? Hoje não, hoje a engenharia ela é dividida em várias engenharias, né? Então, tem a engenharia civil, a engenharia elétrica, a engenharia florestal, a engenharia sanitária, né, que vocês cursavam, né? Quase tivemos 2 engenheiros sanitaristas, descobri hoje, né? Eu saí da UDESC de Birama com PhD em truco, né? Então, entendeu? Então, dividiu muito essa área de atuação da engenharia. Quase quase a gente se formou, né? A gente ficou... Faltou... 2 anos lá, brincando lá. A gente ficou 2 anos, né? Mas que semestre ainda... É fatorial. Primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Tava em todos, né? Sim.
Entendeu? Então tem essa área muito grande. A nossa área do escritório é voltada para edificações. Sim. Né? E assim, ó, o que é legal? Assim, como eu trabalhei em construtora, como eu falei antes, né? Então, eu trabalhei muito com projetos de edificações maiores. Então, esse é o nosso principal, vamos dizer assim, foco no escritório. Sim. Né? Hoje, trabalhar com edificações maiores. Tanto que a gente tem vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, fugiu a palavra, um know-how bem grande na parte de edificações prediais, multifamiliares, edifícios altos, Sim, né, edifícios maiores, comerciais, industriais. A gente atua bastante com isso aí, a gente tem bastante experiência nessa área. E o que a gente, né, busca mais atender os clientes, né, da melhor maneira. Então toda essa minha bagagem da... É que Indaial querendo ou não, Indaial, Blumenau é um polo de tipo assim, aí é difícil, difícil não, né, estou falando besteira. Eu quero construir uma casa lá o que dava de terreno, o pessoal levantava edifícios, né? Não, mas tem bastante. Tem bastante, mas eu digo, mas lá digamos assim, agora aqui cresceu muito. Sim. Mas tu pegou uma época lá que tava muito em alta nas construtoras fazendo prédios, né? Sim. Então, assim, aí voltando, né, ao nosso campo de atuação. Então, a gente atua no escritório. Tanto assim, o cara vem, eu quero fazer um empreendimento. A gente desenvolve todos os projetos dentro do escritório, né? A gente tem equipe técnica que cada um desenvolve uma parte, cada um tem a sua especialização e trabalha com todos os projetos, né? Assim, para atender o cliente de uma maneira completa, vamos dizer assim, né? Claro, a gente não trabalha com a parte, por exemplo, interiores, tal, que não é voltado para a área da engenharia civil, entendeu? Sim. Aí é outra área, arquitetura, design de interiores, tal. Mas o que é voltado para a área de... É estrutural, vamos dizer. Não, até o próprio projeto, a concepção arquitetônica e tal, a gente desenvolve também. O engenheiro civil tem atribuição também para esse serviço, tá? Esse projeto. Então, a gente faz tudo isso aí. E além de, por exemplo, a gente atender o cliente como um todo, o cliente direto, a gente atende também muitos escritórios de arquitetura e outros escritórios de engenharia. Então, a gente tem vários escritórios que a gente atende, por exemplo, em Indaial, em Blumenau, Timbó, Pomerode, Brusque. Vários projetos eu já fiz para o Rio Grande, para São Paulo, assim, atendendo outros escritórios de engenharia. Ou, eles repassam para ti? Daí? Isso, ou escritórios de arquitetura. Por exemplo, assim, às vezes, tem o escritório de arquitetura que faz só o projeto arquitetônico. Aí eles buscam parcerias para fazer o projeto, os projetos complementares, que a gente chama, que é o quê? O estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico e tal. Então, a gente atende esses escritórios com esses projetos complementares também, entendeu? Então, a gente tem dois ramos de atuação. O direto para o cliente e o terceirizado, para outros grosso modo, né? Sim. Então, assim, a gente tem projeto na região toda, assim, sabe? Bem bacana mesmo. Tanto que direto correndo na estrada e tal, né? Então, a gente tá sempre na luta aí, né? Sim. A gente busca sempre... Assim, o nosso foco, o que é? É qualidade, sabe? Não tem aquele, vamos fazer só para entregar, para provar, não. O nosso foco é fazer o negócio bem feito. Sim. Entendeu? Se vamos perder mais tempo, vamos estudar melhor, tal, vamos, né? A meta é sair o projeto perfeito, vamos dizer assim. Não pode compatibilizado, tudo certinho, né? Sim. Essa é a nossa meta, sabe? Então... e tipo assim, o cara tem que manter um padrão, né? Tem que manter um padrão, e tipo assim, exatamente. o cara teve todo o estudo, toda a especialização. Lógico, vai ter um custo, tipo assim, o pessoal às vezes... Eu acho, cara, isso vai ter em todo segmento, né? Eu vejo por mim, mas tipo assim, que nem... Eu cobro, vamos dizer, 120 para formatar, né? Tem gente que faz por 60. Né? Então, essa prostituição, entre aspas, aconteceu bastante, né? Não digo na nossa região toda, né? Isso é complicado, entende? Porque daí, tipo assim, tu tem um preço, daí o teu concorrente vai lá e joga lá embaixo. Pô, entendeu? Complicado. Daí, tipo, às vezes o cara... Às vezes o cara porque tô começando e tal, mas não é. O cara tem que buscar ter um, né? Senão fica um negócio meio desproporcional, né? Isso às vezes complica, né? Porque às vezes o cara vem... Não sei se é muito assim. Lógico, que nem tu já trabalha tu vai ter uma clientela, porque tu tem, querendo ou não,
tens renome na região, em Getúlio também, então o pessoal às vezes vai direto. Mas eu não sei se tem um que, foi buscar o orçamento e isso acontece também? Acontece, É? acontece. Sim. Então, às vezes, o cara chega com um orçamento... Sim. Aí, o cara mesmo, né? É que assim, tem coisa... Vamos lá, voltando só um pouquinho. Quando você faz um projeto, né, você tem que assinar chamada de ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica. Uhum. Então, aquilo que tu projetou, tu assina o documento, você é responsável por isso ali que você está fazendo. Sim. Entendeu? Eu assinei o ART, vamos, né, dar um exemplo, dessa fixação desse microfone. Então, eu assinei que isso aqui vai segurar. Uhum. Se isso aqui cair e o microfone cair e quebrar, vai ser culpa minha, entendeu? Uhum. Não adianta. Não, porque eu disse que ia ser assim. Entendeu? Então, você assina o seu testamento, vamos dizer assim, entendeu? Sim. Falando nisso, tem que assinar o contrato. Entendeu? Então você tá assumindo esse risco. Sim, entendeu? sim. O que der errado é culpa tua, sabe? Então, de tudo. Então, não tem como, vou colocar... Aí, quando a gente fala de um prédio, né? vou fazer de qualquer jeito para aprovar. Ou pra, Sim. né? Às vezes, assim, daí apareceu um erro no projeto, mas se o executor não vê esse teu erro, ou executar aquilo que você colocou no papel e der um problema, vai sobrar para ti. Não tem, a culpa é tua, entendeu? Sim. Então, é um negócio muito arriscado você... Embora não pareça, né? É muito arriscado você assinar esse teu documento, né? Sim. Eu sempre falo pros meus alunos, né? Na faculdade, eu sempre digo, né? Você, engenheiro, não existe aquele, vou fazer de qualquer jeito, vou fazer isso. Não. A partir do momento que você colocou no papel e você assinou, você vai assumir aquilo que você está falando, você está fazendo. Sim. Pegou um modelo da internet, colou e fez ali, você está assumindo um risco, entendeu? Então, é bem complicadinho, sabe? Uhum. Tem que tomar esse cuidado. Mas assim, o cara se formou, né? Qual Sim. que é a chance de o cara fazer uma cagada, por exemplo? Tipo, começa a aparecer rachadura ou... Sei lá, o cara... E o cara que se formou, ele pode já levantar um prédio de quantos andares ele quiser? Ou... Sim. Na verdade, sim, você se formou, você é engenheiro. Você tem todas as atribuições que a engenharia te dá. Entendeu? Só que, por exemplo, assim, você se formou em engenharia civil, talvez você teve um período da disciplina de pontes, por exemplo. Mas se você quiser fazer uma ponte que liga, sabe, você pode fazer. Agora, você sabe fazer? Talvez não, entendeu? Sim. É mais ou menos nessa linha de pensamento. Então, tu tem que saber o que tu é capaz de fazer e o que tu não é capaz de fazer. Tem que ter consciência. Porque o que a gente vê bastante, assim, o cara sai da faculdade com a teoria, mas a prática é outra coisa. Daí Então, que vem as especializações. Entendeu? Não, eu quero me especializar em pontes. Sim. Então, eu vou buscar curso de pontes, vou, né, workshops e tal, para software, né, para trabalhar com pontes, por exemplo. Entendeu? Sim. É uma área de atuação. Tem profissionais que eu conheço que trabalham só com pontes. Porque assim, eu tenho uma história, né? Não vou citar, né, o nome das pessoas, né? Sim. Mas, por exemplo, fez uma casa e começou a fazer e do nada, antes, tipo, no meio da execução começou a aparecer rachadura. Sim. Aí rolou processo, rolou tudo, tipo... Como assim a pessoa se formou, assim, então... Não, é que daí... jogando truco. Pois é. Não, é que assim, não dá de crucificar o engenheiro por conta de uma situação dessas, Sim, né? sim. Porque eu também sou leigo, né? Eu só tô... O que pode acontecer? Talvez pode ter sido algum problema de projeto, mas pode ter acontecido algum problema na execução, sabe? Talvez algum vício oculto, talvez problema na fundação, talvez não foi feita uma sondagem do terreno, sabe? Tem uma série de fatores que pode levar a isso aí, sabe? Sim. Então é complicado julgar, não, foi culpa do engenheiro. Não dá, talvez o projeto estava tudo certo, né? Aí tem que ver, porque daí tem outra situação, o projeto e a execução. Aí tem que ver quem é o responsável pela execução da obra. Então, assim, a execução foi feita conforme o projeto? Foi. Então, tá. Aí, a solução A execução, adotada... no caso, é o pedreiro, né? Isso. A construtora... A empreiteira, né? A empreiteira. Mas... Então, quem foi responsável por isso ali?
E o engenheiro, ele tem que de vez em quando lá averiguar, tipo, porque tá o nome dele, né? É interessante ele ir lá, né? Vamos dizer, né? É que na verdade, assim, ó, para explicar para vocês, existe a tua responsabilidade sobre projeto e Sim. sobre execução. Ah, tá. O que é o certo? Eu fiz o projeto, eu vou assinar só, você é responsável pelo projeto. Sim. Eu vou executar a obra, eu vou assinar, ser responsável pela E ali execução. tu faz os dois ou faz só o projeto? E depende do caso. E no caso que esse exemplo que eu dei foi pra Sim. justiça, tipo, Sim. qual é a chance de cada um se, tipo, quem vai assumir o BO? Não, ali? daí vai ser, por exemplo, vai cair numa perícia. O perito vai avaliar o projeto. Erro de projeto? Tá, o projeto tá errado. Então sobra pro engenheiro do projeto. Não, o projeto tá certo, vamos avaliar a execução. Ah, tá. Sobra para quem... Sim, se no papel tá tudo certo, o engenheiro... Isso, sobra, 100%. vamos, entre as... Claro, tem vários fatores, Não mas é tão... deu problema na execução. Sobra para quem executou, Sim. entendeu? Mas daí para quem? Pro pedreiro? Não. Não, né? Pro engenheiro que assinou a execução, entendeu? O que é um pouco ingrato. Por exemplo, sim, você vai entrar com um projeto de uma casa na prefeitura. A prefeitura cobra a RT, que é a anotação de responsabilidade técnica, né, do engenheiro, Sim. de projeto e execução. Uhum. Só que muitas vezes tu nem sabe quem vai executar a obra ainda. Tu não tem o pedreiro ou a empreiteira contratada. O certo, o que seria? A empreiteira ter o engenheiro responsável da empreiteira, ou da construtora, ou o pedreiro ter o engenheiro que assina por ele. Senão, no caso, se tu fosse fazer isso ali, tu teria que estar lá direto. Vamos fazer O certo seria. Cada o certo passo seria. tu tem que estar lá. O correto seria, porque você está assumindo um porque risco. senão vai entendeu? sobrar. Então, se tu assina a execução, tu tem que... Assume o risco Aí da te execução. gera um custo muito maior para poder estar visitando exatamente. essa obra. Tipo, porque geralmente, eu acho, né? Sim. Achismo não deveria ser, mas... Ó, James, hoje vai ser feito a sapata. Vai lá conferir. Vai lá conferir. Exatamente. Deve ser Mais ou assim, menos assim. deve ser... Mas o que acontece? Aí, por exemplo, o Fred vai fazer a casa dele, né? Contratou o James para fazer o projeto, só que daí o James aí falou, Fred, eu preciso da RT de execução. Não, James, eu não sei quem vai executar, eu vou contratar o pedreiro, meu amigo, por exemplo. Sim. Né? Que eu conheço. Tá começando? Dele. Então, nem por estar começando, entendeu? Mas ele não tem um engenheiro de execução. Então, o profissional acaba assumindo a responsabilidade técnica, muitas vezes, não vou generalizar, né? Sim. Sobre projeto e execução. Mas daí o pedreiro fulano vai executar. Então, tu acaba... Não deveria, mas acaba, às vezes, assumindo alguns riscos, assim, sabe? Lógico, mas, tipo, tu deve ter uma construtora ou empreiteira que talvez não tenha engenheiro que tu conhece, tu dá o teu aval ali, né? Tu sabe, né? Então tu sabe que... Sim. Tem um histórico legal, sim, né? Tanto que tem casos, não, isso aqui eu não faço, isso aqui não, né? Não conheço, não dá para fazer, ou, né, tá errado, não se faz. É que geralmente, o cara sabe, talvez até no cliente, né? Quando o cara já é meio, entre aspas, pra usar a palavra forte, muquirano no começo, né, esse negócio não dá certo, entendeu? Exatamente. Porque um negócio bem feito tem um custo mais alto, né? Exatamente. E, tipo, tu não vai querer fazer algo mais ou menos, né? Vai morar lá, né? Então, tipo... E às vezes nem é, tipo, o dobro, vamos dizer assim, o dobro do preço. Não vai dar uma diferença no final que o cara pensa, pô, mas no montante não é tanto, né? Então, às vezes o pessoal vai no mais barato e depois acontece isso aí. O cara vai ver rachadura e... Sim, né? Exatamente. O barato sai caro, como ele falou, né? Sim. Exatamente. É legal, tipo, ter um histórico, né? Um nome, tipo, tem um nome forte pra caramba aqui na cidade, né? Tipo, talvez por, não sei nem os valores, né? Mas por 5 mil reais o cara vai fechar com outro que, vamos dizer, começou não que o cara é ruim. Sim, pode mas ser não tem, mas não tem histórico, aí fica um pouco mais complicado. Mas eu acho que assim, às vezes não esse negócio, o cara formou agora, não, mas talvez se ele, né, fazendo de maneira correta e tal, né? Não vai que ele fez um puta de um estágio. Também. Exatamente. Ou que nem tu falou. É assim, agora, eu sei que tu sabia que tu já trabalhava há bastante tempo, mas assim, então o fato de desde o início da faculdade, tu estavas ali, tu começou na engenharia elétrica, então depois tu foi pra parte civil dentro desse mesmo escritório. Tu fez um puta de um estágio numa construtora. Sim. Então, cara, a bagagem só de quem fez só o teórico lá na faculdade com a estágio, né? né? Então tem um diferencial, né? E você ter a oportunidade de trabalhar numa obra, visitar a obra, é fundamental, eu digo assim, né?
Eu sempre falo também para os meus alunos, assim, ó, chega ali no final da faculdade, na metade da faculdade, disse, cara, tentem algum estágio em obra. Disse, né? Nem, assim, escritório, você conseguir um estágio no escritório é legal? Sim, é legal, né? Você aprende a fazer projeto. Mas você conseguir fazer um estágio dentro de uma obra é outra coisa, sabe? O projeto, daí, tu sozinho, tu se aperfeiçoa. Sim, porque daí tu pega... No programa, sim, é mais fácil pegar porque as daí coisas. você pega um projeto, porque daí você estando lá na obra, você pega um projeto, talvez até um projeto que você fez, que era no meu caso, né? Eu fazia o projeto, que massa, daí eu pegava o projeto e ia acompanhar a execução. Aí chegava lá na execução, daí tu olhava, pô, mas se aqui eu começar a fazer assim, vai ficar melhor para executar, sabe? Coisas que tu vê na prática, senão tu sempre ia deixar aqui, sabe? Tu não sabe se esse negócio vai na não, hora, né? Não, é assim, aqui fica... O cara tem uma margem na estruturação, sim, né? Então... exatamente. Então, assim, eu coloquei aqui, sempre coloquei aqui, mas aí tu vai lá na obra, tu vê que se tu fizer isso aqui, vai ficar melhor. Tu mudou aquela situação, fica melhor, sabe? Então, tu vê como é executado, o que facilita para uma execução, né? Tu consegue acompanhar de uma forma diferente, sabe? Sim, tu tem uma noção sim. diferente, né? Então, isso aí eu sempre recomendo para todo mundo, todos os profissionais, assim, que são meus alunos, né, futuros profissionais, sempre digo assim, ó, tentem um estágio em obra, nem que peguem numa empresa para acompanhar a execução de alguma coisa, daí você acompanha a fundação, sabe como é que é, acompanha a montagem de estrutura, instalações, algo que envolva a obra, sabe? É uma outra escola, sabe? Então é muito legal isso. E nessa área da educação ali, qual que é a matéria que tu leciona dentro, ou as matérias que tu eu trabalho na Unidade, né, em Rio do Sul. Eu já lecionei lá patologia das edificações, que é justamente essa parte patologia das doenças, né? Estudo das manifestações patológicas, né? Trincas, fissuras, enfim, né? Sim. As patologias. Trabalhei com essa disciplina. Trabalho com a disciplina de materiais de construção civil 1, que é onde a gente desenvolve a parte de... Estuda os agregados, miúdos, graúdos, areia, brita, né? Os cimentos, os tipos de cimento. Sim. Desenvolve traços de concreto e molda os corpos de prova com esse concreto que a gente desenvolve, rompe para ver a resistência do concreto e tal. Então, eu trabalho com essa disciplina. A disciplina de projeto de instalações hidráulicas e sanitárias e a disciplina de instalações de prevenção e combate a incêndio. Então, essas disciplinas que eu trabalho. Então, tem semestre que tem uma, semestre que tem outra, semestre que tem duas, né? Então, dependendo do semestre, tem as disciplinas, né? Sim. E daí, tanto para engenharia civil, quanto para arquitetura. A arquitetura é a parte de incêndio e instalações hidráulicas sanitárias, né? Isso aí. É massa. Não, é legal essa parte ali também do pessoal chamar, né, gente para ensinar, gente que também tem essa experiência na prática, né? De bagagem. Sim. Porque não é nada contra, mas tem bastante gente que tem só a teoria, né? Tipo, né? Nada contra, mas tudo contra, né? Mas porque, fica... tipo, é complicado, né? Tipo, só que assim, que nem tu falou, hoje tu tens renome, né? Mais fácil não foi construir esse... Sim. Não foi Chama o fácil. quê? Legado, né? Esse o legado, histórico, né? esse histórico, né? É. Então... E um assunto, assim, que a gente sempre gosta assim, de tocar, porque eu acho que... Bom, não sei se a gente já comentou nessa área, mas como que a pandemia afetou esse teu negócio positivamente, diretamente, indiretamente? Foi mais positivo, negativo? Teve segmento, tipo mercado, que foi positivo, né? Sim. Assim, mas assim, no teu ramo ali. Cara, o que eu posso dizer da pandemia? Assim, a gente sabe das dificuldades que todo mundo teve, o preço do material foi lá em cima, né? Então, teve todos esses pontos negativos, né? Para nós, no escritório, assim, não dá de dizer que teve um impacto grande a pandemia, assim. O que aconteceu, assim? Tinha o fulano que ia construir uma casa... não vou mais construir, vou esperar. Ou fulano, a pessoa que ia fazer um empreendimento para locação, alguma coisa assim. Não, com a pandemia eu vou segurar, sabe? Então, teve bastante isso aí. Indústrias, né? Indústrias que iam ampliar, seguraram. Só que daí, depois ali, né, foi andando a coisa e aconteceu tudo... Teve gente que precisou mais do que antes, né? A demanda foi maior, talvez, né? Então, tipo assim, deu a pandemia, deu o lockdown, todo mundo em casa.
Cara, nós estava assim com muito serviço, né? Já que vinha andando assim, né? Então, foi cada um para sua casa, o seu computador, a gente ficou trabalhando em casa e aqui, ó, trabalhando direto, né? O serviço até rende mais, porque uma coisa é você estar em casa, trabalhando ali no computador, projetando, né? Sim. Sem atendimento a um cliente, sem uma obra, sem telefone, sem nada, né? Então, uma coisa é você estar ali trabalhando. Então, o serviço rende muito mais. Sim. Então, durante esses períodos que a gente ficou em casa, deu para adiantar muito serviço, sabe? E, assim, pode dizer que não parou, sabe? A construção civil foi uma área, tanto que os materiais de construção, né, tiveram um faturamento alto no período de pandemia, porque todo mundo reformando, estava em casa, queria fazer uma coisa, outra, melhorando os espaços de casa, porque daí estavam em casa, viram que teriam ambientes que podiam ser melhorados e tal, né? É verdade, é verdade. Achava os problemas, nunca via, porque... Nunca via, porque nunca estava em casa. Não, e tem gente que, tipo, até eu digo por mim, né? Só vai à noite para casa para dormir, né? Sim, é o dia todo fora, né? Então, daí ele viu que podia melhorar isso, melhorar aquilo em casa. Então, essa parte da construção civil, assim, ó, não pode dizer que não foi afetada, assim, diretamente, assim, né? Falando da minha área, vamos não generalizar a construção civil, né? Sim. Falando da nossa área de projetos, eu vejo que não foi nada, assim, tão drástico, assim, comparavam, talvez, com outras áreas, né? Pô, teve gente aí pegar a área de músicos, né? Sim. Pô, esse pessoal aí foi complicado, né? Quem dependia disso aí, né? Parte de casas noturnas, coisas assim. Nossa, esse pessoal aí sofreu muito, né? Sim, tá louco. Tantos outros, né? Sim. A nossa área conseguiu trabalhar, né? Esse que é a vantagem, né? É isso aí. Mas se for ver, assim, até meio que não faz sentido, né? Porque, tipo, a pandemia veio, muitas dúvidas. Vamos construir, né? Tipo, vamos investir, né? O dinheiro, né? Sim. E meio que não faz muito sentido, né? Porque o pessoal, muita gente ficou com medo, né? E em vez de guardar o dinheiro, vamos dizer... Aplicou, né? E daí teve muitas situações, assim, de gente, por exemplo, com esse aumento todo de material de construção que teve, né? Gente que queria construir, vamos imaginar, casas para locação ou apartamentos, enfim, né? A pessoa tinha um montante de dinheiro para fazer aquela obra. Sim. Veio a pandemia, não vou fazer. Entendeu? Ele tinha o dinheiro para fazer. Aí passou toda a pandemia, o material de construção foi lá em cima. Chegou no final da pandemia, mas agora eu não tenho mais dinheiro para fazer. O dinheiro que eu tenho não dá mais para isso ali, entendeu? Sim. Então aconteceu essa desvalorização, vamos dizer assim, porque subiu muito o preço dos insumos, entendeu? Então teve essa situação também, né? Mas ele já deu uma normalizada? Não, tem coisas que não normalizaram e provavelmente nem vai baixar. Não, mais ou menos que nem o caro, né? O valor dos caros. O pessoal tá esperando baixar, mas provavelmente não. Eu não sei se vai... Expectativa a gente cria, né? Mas... o dólar até deu uma baixadinha agora, talvez, né? Isso dá uma influenciada, mas... que a pandemia foi não é algo assim como uma... Por exemplo... Vamos falar aqui da cidade, uma enchente. É algo da enchente, tem a cada período dá uma enchente. Sabe, alguma coisa assim. Não, é diferente, é uma coisa que nunca teve. Sim. Quem sabe lidar com uma pandemia, né? O que vai acontecer? Tem as pessoas os especialistas, né, que estudam essa área, que dão uma progressão e tal, mas quando é que teve uma outra pandemia? Sim. Né? Então, é complicado você fazer uma leitura do cenário, né? Então, é isso aí, né? A última que teve foi a peste negra, né? Daí, não sei se os prédios pararam de construir. Não sei. Poxa, não peste sei qual negra é foda, né? Foi o que, 1700, né? Não sei. Pô, até perdi o fio da meada aqui, Xande. Não sei quando é que foi. E... Não sei se eu tenho algum tema relevante que tu acha que a gente deveria comentar, ou na tua área ali, que seria, às vezes, pode ser dúvida do pessoal. Eles perguntam bastante. O que eu vou dizer para vocês? Dúvidas? Dúvida todo mundo tem, né? O que eles mais perguntam? O preço. Não, o preço é por metro quadrado, né? Quanto custa o metro quadrado uma construção hoje? Não tem, né? Não tem, né? É complicado, depende do padrão, depende né? Tudo, né? Você tem um padrão mais baixo, padrão mais alto, então isso é complicado de falar, né?
É bem difícil mesmo. E ali, no caso, tu pega desde o mais simples até o mais... Sim, tudo. A gente tem desde projetos Minha Casa Minha Vida, que é o padrão, né? Que você tem que fazer uma obra mais enxuta, né? Que você tem que fazer uma obra que ela se enquadre dentro de um valor mínimo do metro quadrado, né? Para conseguir os planos de financiamento com taxa de juro menor, tudo. Então, a gente trabalha desde esse projeto assim, né? Até projetos, né? Padrão alto, né? Então, a gente atende tudo que é segmento. Com certeza. E todos eles têm o mesmo padrão de atendimento VIP. Não, é verdade. A gente, Não, tem que... uma coisa que eu sempre digo assim, ó, né? Atendimento ao cliente, né? Ele tem que ser excelente. Porque assim, ó, muitas vezes assim, uma coisa é a pessoa que constrói para vender. Ah, fez uma casa para vender, fez outra para vender. Ele só está construindo mais uma casa, Sim. entendeu? Ele está girando, ele já tem... A experiência, não, eu vou fazer assim, dessa maneira, né? Eu vou ter um nicho de mercado e tal. Mas, às vezes, vem uma família, por exemplo, assim, que vai fazer uma casa. Talvez essa casa que a família vai fazer, eu sempre falo isso até pro pessoal lá na empresa, falo pro próprio cliente, eu digo, às vezes, essa casa que ele vai fazer vai ser o maior investimento da vida da pessoa. Sim. Sabe? Ele está guardando todos os recursos dele, fez uma economia ou vai fazer um financiamento, né, para fazer aquele empreendimento, ou uma casa, um prédio, ou um comércio, um galpão, seja lá o que for, entendeu? Sim. Ele vai aplicar tudo nisso ali. Talvez ele não vai fazer nada maior do que aquilo ali na vida dele, entendeu? Bota, né, hoje, vou fazer uma casa. Pô, o cara tem que, né, é um investimento grande. Então, assim, ele merece ter um atendimento top. Sim, sabe? Claro. Ele merece ter um projeto bem pensado. Então, às vezes, a gente perde tempo em cima de um projeto que se colocar em dividir em horas o que a gente parou em cima daquele projeto, estudou com o cliente, todos os estudos que são feitos de layout, disso, daquilo, tal. Meu, às vezes, teria que cobrar o dobro do cliente, sabe? Mas só que não, se a gente assumiu, vamos fazer da melhor forma possível, entendeu? Não para depois, mas aqui não era assim, sabe? A gente faz, a gente sempre trabalha assim, vamos lançar uma ideia, né? De acordo com as necessidades do cliente, o cliente, não gostei, altera isso, altera aquilo, a gente vai ajustando até que fique 100% de acordo com o que ele precisa. Não assim, gostei, é isso aqui. Não, ou não é, entendeu? É 880, né? Não, vamos fazer assim, depois lá na obra a gente vê se muda ou não. Não, lá na obra não é lugar de ver, entendeu? Isso não é assim que, tá louco, vai mudar Não. Não, essa parede eu não quero mais, tem que sair no papel. Eu sempre digo assim, o papel é barato, o papel, tinta da impressora... É barato, né? Sim. Agora coloca lá um concreto, aço, tijolo, uma mão de obra do pedreiro, servente e tal. Aí, Sim. né? Às vezes, alguns dias de serviço ali, quanto o cara não gasta. Tá né? louco? Sim. Entendeu? Então, não, tem que sair perfeito no papel. Então, a gente... Tanto do cara que vai fazer uma casa de 45 metros quadrados, ou 500, ou um prédio de 3 mil, 5 mil... Sabe? O foco é sair perfeito. Esse é o nosso objetivo, entendeu? Esse... Tem que sair, não tem aquele meia boca, é 100%. Top. Tem que ser isso em qualquer, eu acredito que... Qualquer lógico, área, eu acho que o cara tem que sempre dar o melhor, sim, né? Sim. Então, se o cara tá ali pra fazer algo meia boca, o cara é um profissional meia boca, né? Sim. Então, Exatamente. isso aí nós... Sim. Não que isso já tem bastante, né? Sim. Então, o cara tem que sempre buscar aperfeiçoar, né? Exatamente. E tanto que, assim, eu graças a Deus, a gente, quando eu abri o escritório aqui em Presidente Getúlio, né? Que eu pensei, não, vou... Porque, assim, essa parte de engenharia, o pessoal é muito, assim... eu acho que todas as áreas regionalistas, vamos dizer assim, sim. né? Pô, eu não vou contratar um escritório lá de Indaial para fazer o projeto aqui em Presidente Getúlio, sabe? Sim. Então, embora eu esteja lá, aqui, atendendo, mas a gente sempre percebe, assim, né? Que a preferência sempre para quem está perto, né? Quem está na região. Por um lado, assim, eu também acho bom, válido, né? Sim. Então, o cara fala até, tanto na minha área que é o comércio, né? O cara sempre busca aquela, vou ver ali no meu vizinho quanto é que dá, né? Às vezes a gente se assusta, né? Sim. E quando é a mão de obra não é tanto, né? Sim. Mas assim, quando a gente fala de produto, Mas o que eu quero dizer, assim, graças a Deus, né? A gente...
quando eu abri o escritório aqui, né? Comecei a divulgar meu trabalho aqui, conversar com construtoras, né? Com o pessoal, assim, a gente mostrou o nosso trabalho, nossa forma de trabalho, o pessoal gostou, né? A gente conseguiu conquistar várias construtoras. Hoje, as principais construtoras, pode dizer assim, a gente trabalha, vem trabalhando, né? Na cidade. Então, a gente conseguiu, assim, conquistar esse mercado, né? Sim. De uma maneira muito legal, sabe? Então, Sim. a gente tem um renome bem bacana, né? Na cidade, hoje, vamos dizer assim, os maiores prédios, praticamente, a gente vem projetando, né? A gente está com bastante projeto grande aí. Então, eu acho legal que a gente, né, conseguiu abrir esse mercado e o pessoal gostou, né? E tudo, né, da melhor maneira possível, vem ocorrendo bem, tudo, né, sempre bem bacana, assim, né? Sim. Sempre deixa a gente muito feliz, né? Que nem tu falou, né? Não adianta se tu viesse aqui e falar, não, tá tudo bem feito, eu faço bem feito, e aí não, o cara vai ver, não passa nele no tempo, né? Sim. Tipo, tu até agora, tipo, que nem tu falou, tá com essas principais construtoras, tu, né, todos, né, a maioria passa na tua mão e, tipo, se não tivesse desde o começo fazendo um serviço bem feito, tu não teria hoje, não estaria mais com eles, entendeu? Exatamente. Então, a linha do tempo, o cara tem que se provar, né? Exatamente. Então, a gente tem uma equipe hoje no escritório, né? Quando eu falo a gente, né, não quer dizer que só eu, né? Porque a pessoa sozinha não... Sim. Sim. Quando eu falo... A equipe, né? a nossa equipe. Então, né, hoje a gente tá ali no escritório, né? Eu, Luísa, Débora, o Vinícius, né, e a Magali. Então, cada um com a sua gama de serviço, né? Então, essa equipe a gente consegue atender sempre, né, da melhor maneira, né? Cada um fazendo a sua parte, né? A gente conseguiu, assim, né, desenvolver um trabalho bem legal. Sim, com certeza. E ter mais de uma mente pensando no mesmo, né, no projeto, com certeza vai sair uma coisa bem melhor, né? Exatamente, trabalho em equipe. E assim, ó, eu sou uma pessoa, cara, uma pessoa muito de ajudar o próximo, sabe? Então, eu sempre... A gente tem tanto... faço parte do núcleo dos arquitetos engenheiros, da CPG, né, o NAEC, tem uma grande galera aí de arquitetura e engenharia de Presidente Getúlio e da região ali, eu acho que pega Vitmarsum, eu não lembro quais cidades. Sim, nossa micro-região aqui, né? Na verdade é aqui, só Ibirama tem o núcleo deles, em Rio do Sul também, mas enfim, então a gente tem esse núcleo. Da ponte para cá, né? Da ponte para cá, Então, a gente tem esse núcleo, assim, a gente sempre trabalha em troca de ideias, experiências, tudo, né? Então, assim, sempre aberto para ajudar o próximo, né? A questão sempre, meus alunos, né? Cansei de ter alunos assim, que sai da faculdade, precisava ajuda em tal coisa. Cara, ajuda, dúvidas, sabe? Eu sou um cara muito de... Eu fiz aqueles perfis, sabe, não lembro. Enneagrama? Essas coisas. Não, mas eu sempre sou aquele doador, sabe? De ajudar, sabe? Vez então, eu não lembro agora o nome do outro. Eu também não lembro, mas entendeu? Então, eu sou um cara muito de... O fato, até eu acredito, né? O fato porque esse é um negócio que tu tem, o fato de tu lecionar é muito, né? Professor é muito disso, né? Isso aí, tu querer passar pra frente, entendeu? Isso aí. Então, tipo assim, ensinar. É isso aí mesmo, não tem outra palavra, ensinar, né? E daí, cara, a gente tem o que tem de... ajuda para uma comunidade, projeto de graça, e, cara, isso aí eu não sabe... Cara, tem muito disso aí, sabe? Sim. Então a gente tem esse lado aí que também a gente sempre procura manter e fazer, sabe, para ajudar o próximo aí bastante, né? Sim, com certeza. E tens planos para o escritório próximos anos? Algo que tu almeja, assim, questão de, sei lá, expansão? Ou, sei lá, alguma... O que eu vou dizer? O plano é crescer cada vez mais, né? Essa que é a ideia, buscar novos clientes, buscar novos empreendimentos, a gente está em constante contato aí com pessoas, né? A ideia realmente é crescer profissionalmente, né? Cada vez mais, né? Abrir uma construtora, James? A princípio não, assim, né? Porque... querendo ou não, Não que seja... abrir é fácil, né? Sim. O problema é tu estruturar isso ali e fazer o negócio acontecer, né? E o cara já tem
serviço... E como a gente atende muitas construtoras também, é complicado às vezes tu bater, daí o cara vai lançar empreendimento, lança um, entendeu? Sim, Não é legal, entendi. entendeu? Então, às vezes é melhor tu focar numa área, né? Tá certo. Para não dar conflito também, entendeu? É melhor... Tem que manter uma ética, digamos assim. Sim, claro, com certeza. Então, essa que é, a princípio, essa que é a ideia, assim, entendeu? E pretende manter a equipe assim, ou tá tipo, contratando mais pra frente? Não, ou assim, até talvez lá em Dayal, né, que talvez sim. então expandir, né, uma equipe lá, Sim. talvez. É que assim, a gente não é um escritório assim com grande volume de projetos, sabe? Então, a gente tem os projetos ali, não adianta às vezes tu ter uma grande equipe porque assim, vamos voltar àquele assunto da responsabilidade técnica. Sim. É complicado tu ter 10 pessoas trabalhando e tu só vai lá e assina, entendeu? Ah, sim. Então, eu sou um pouco pé atrás disso aí. Mas... Eu prefiro ter menos, conferir bem o que está sendo feito, acompanhar o que está sendo feito, porque eu vou assinar. Se tiver 10 funcionários, o funcionário não vai assinar sobre o que ele está fazendo. Sim. Sou eu que vou assinar, entendeu? E querendo ou não, delegar a função é um pouco... É um pouco complicado. Não, né? Então, você vai... e essa parte de engenharia vamos supor assim, você vai fazer lançar um projeto. O pessoal fala muito, mas hoje tem software, o computador faz tudo. O computador faz o que tu manda ele fazer, né? Não, automático. Hoje em dia ele não faz nada, né? hoje em dia é tudo no computador. Tu escuta muita gente falar. Só que o quê? Você tem que lançar no computador. O que você lança tudo no computador, pré-dimensiona, o computador faz as verificações que tu precisa e gera detalhamentos, por exemplo. Só que isso tudo tu tem que lançar. Analisar também. Exatamente, tem que analisar. Se tu faz um lançamento que não é o mais... viável economicamente, tudo, talvez ele vai lançar, vai detalhar, só que, cara, o custo da obra vai lá em cima, entendeu? Sim. Aí o cara tem que... Isso. Então, tu tem que ter todo esse cuidado geral, assim, entendeu? E daí, vai fazer uma criação de um projeto. Tu tem 10 funcionários, tem 10 projetos. Só que, às vezes, é um funcionário, uma pessoa criando, não vai compactuar com a ideia da pessoa. Não que ele não vá fazer bem feito, né? Mas cada um tem uma cabeça, tem uma ideia, né? Então, tem que cuidar um pouco no meu ponto de vista, né? Com essa situação da criação, do lançamento. Então, tu tem que estar bem focado, assim, né? Então, se tu tem uma equipe muito grande, é um pouco difícil de você acompanhar tudo isso ali, sabe? Eu, assim, às vezes tenho um pouco de dificuldade nisso aí, sabe? O ideal seria, né? Você ter um escritório aí com 50 pessoas projetando. Nossa, é um sonho, né? Só que, cara, cada projeto é diferente um do outro. Você não segue uma linha de produção, entendeu? Então, é muito pessoal, eu digo assim. Como tu falou, né? Tu busca excelência, né? E, tipo, é complicado, né? Não que a pessoa vai fazer errado, né, de má fé, mas tu quer verificar o projeto, entendeu? Exatamente. Porque realmente tu assinou embaixo que eu quero fazer um serviço bem feito, entendeu? Então eu quero analisar o projeto também, né? Exatamente. E acompanhar, depois até gera, né, acompanhamento de obras, sim. Tal. Então gera bastante tempo, assim, né? Então, eu acredito que seja isso aí, né? É isso aí. A gente agradece mais uma vez o James por ter vindo aí, bater um papo com a gente, contar um pouco da história dele, né? Legal. E o pessoal aí, se não deixou o like, deixa o like e se inscreva no nosso canal. É isso Valeu, aí, obrigado. Até mais, abraço.